Olá, amigos torcedores, e sejam bem-vindos a mais um Bate-Papo do Torcedor, um programa elaborado pelo Juizado Torcedor de Porto Alegre e voltado para os frequentadores dos estádios de futebol e para os amantes desse esporte no geral. Para falar sobre futebol em tempos de pandemia, protocolos sanitários, um repensar necessário dos torcedores nos estádios, temos aqui a doutora Cíntia Bastos. Ela que é médica de família, com atuação no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, chefe da Diretoria de Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde e membro do Comitê de Crise do Governo do Estado, responsável por todos os protocolos sanitários do período da pandemia. Boa tarde, doutora. É uma honra recebê-la aqui hoje. Boa tarde, também é uma honra poder falar para vocês e trocar ideias sobre essas retomadas tão importantes agora. A senhora atua no Hospital de Clínicas e, desde que houve a pandemia, passou a coordenar os serviços de vigilância sanitária do Estado, inclusive com um protagonismo muito grande no Comitê de Crise, colegiado responsável por toda a política pública de enfrentamento da doença. Conte-nos um pouco, se a senhora puder, sobre essa rica experiência tão bem sucedida no Estado no enfrentamento da Covid-19. Bom, então eu sou médica do corpo clínico do Hospital de Clínicas, né? Comecei a atuar aqui no governo do estado há mais ou menos um ano, incorporar a equipe. E na realidade é um desafio, mas também é aplicar ou tentar devolver para a sociedade tudo o que a gente ganha, né? Considerando que eu me formei numa universidade pública, acho que é um pouquinho de tentar devolver em termos de conhecimento e estudo o que eu fiz, assim, pensando em termos como pessoa, né? Em relação ao governo do estado, eu cheguei já com um time bem forte e de excelência, né? E na realidade, quando a gente olha o melhor parâmetro, que na minha opinião é avaliar excesso de mortes num contexto de pandemia, a gente realmente pode ver que o estado se diferencia muito em relação ao manejo, assim. Então, parece que esse cuidado, que foi bem fino e delicado em relação às ações, conseguiu ter um resultado que se espera, assim, que é diminuir ao máximo o número de mortes evitáveis, né? Num contexto que é desafiador, porque a gente sabe que é impossível salvar todo mundo, né? Sim. Então, o objetivo é tentar salvar o maior número de pessoas possíveis. Doutora, sabe-se que o coronavírus tem efeitos bastante devastadores no organismo humano, principalmente naquelas pessoas que apresentam algumas comorbidades. A senhora poderia nos dar uma noção sobre a forma como esse vírus atua de fato no organismo, esclarecendo nossos telespectadores sobre os seus efeitos mais devastadores, mais perigosos, e por que nós tivemos tantas perdas humanas em função desses efeitos? Ah, muito boas perguntas. Eu acho que tem uma questão que sempre vale colocar, né? O coronavírus, ele é um vírus de doença respiratória, um pouquinho de efeito gastrointestinal, né? Então, vai dar sintoma respiratório, nariz escorrendo, mas também pode dar dor de barriga, diarreia, enjoo. Só que, na realidade, quando a gente vai olhar assim, a capacidade dele de matar uma pessoa, ele não é uma doença que mata tanto, né? Então, assim, se a gente parar para pensar e olhar numa pessoa mediana, eu digo assim, aquela pessoa padrão, homem, 1,70 m, 70 quilos, assim, uma pessoa que pegar Covid, a maior probabilidade não é que a pessoa venha a morrer de Covid, né? O mais provável é que a pessoa tenha um resfriado, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos, que vai mudar de pessoa para pessoa. E na realidade é a exceção, né? É 1, 2%, aí dependendo da situação do sistema de saúde, um pouquinho mais de pessoas que vão ter complicações. Toda a questão em que no início da pandemia se falava muito era aquela questão do pico, né? Que diziam todo mundo vulnerável ficar doente ao mesmo tempo, o 1% ou 0,5% da população inteira é muita gente, e que daí, doente ao mesmo tempo, as pessoas vão morrer por falta de atendimento, além da doença, né? Então, tu perde as vidas que tu não poderia salvar.
E essa ideia de que o morrer não é o mais provável, muitas vezes não se fala, e a gente vê que é uma coisa meio velada, com medo de assim, então se não mata, não tem perigo, né? Mas na realidade é que antes da gente pegar, a gente não sabe em qual fila a gente tá, né? Se é a fila que vai ter a doença grave ou a fila que não vai. Tem alguns critérios que podem ser indicativos, mas nada é 100%, porque cada corpo é um corpo. E é exatamente por isso que fica tão difícil a gente conseguir dizer realmente o tratamento que salva, o que previne, o que não previne. Então, é sempre difícil afirmar, né, o que realmente faz diferença. Uma outra questão é que com uma doença nova, tem um tempo, que é uma curva de aprendizagem para os profissionais de saúde aprenderem a manejar aquela doença. Então, a gente começa fazendo como? Como tudo na vida, por padrão, né? Então, começa tratando em cima da experiência, e aí tu vai estudando o que outras pessoas tentaram e deram certo, aí tu vai aplicando isso nos serviços, e quanto mais experiência tem uma equipe, mais know-how para atender os pacientes mais graves, vai aumentando o número de pessoas que vão sobreviver mesmo com doença mais avançada. Então, quando a gente pensa na COVID, que veio como um resfriado, que pode fazer pneumonia, é muito parecido com outros vírus respiratórios, né? Então, é muito comum esse quadro que eu sempre brinco assim, que as mães não gostam de ouvir, é uma virose, que é aquela coisa inespecífica, né? Um pouquinho de vomitou, um pouquinho de cocô mole, um pouquinho de nariz escorrendo. A gente tem certeza que é uma virose, só que normalmente não faz diferença saber o nome do vírus, né? São em situações muito particulares que faz diferença, como é a Covid agora. E aí, então, nesse tempo que a gente conseguiu entender que quem não evoluía tão bem, quando que começava a piorar, quando que as pessoas iam internar na UTI, quando que a falta de ar era um marcador de que tinha que ir para o hospital ou não, foi o tempo que fez diferença, né? Todo mundo, eu sempre vejo assim, crítica, fechou cedo, não fechou cedo. Difícil a gente criticar decisões para trás, mas foi o tempo que fez as equipes de saúde aprenderem a tratar. Será que se tivesse um volume todo junto seria igual? A gente nunca vai saber. Mas na realidade, então, o que a COVID faz, né? Ela faz o processo da maioria dos vírus, assim, de fazer de ativar o sistema imune, e em algumas pessoas, essa resposta do corpo começa a ser tão importante, tão importante, tão importante, que afeta o pulmão a ponto de ficar inflamado demais, tão inflamado que é incompatível com estar respirando, que são as pessoas mais graves que a gente acaba vendo ir para UTI. Certo. E a gente sabe também que algumas pessoas compõem os grupos de risco mais acentuado de agravamento da doença, né? A senhora poderia nos indicar quais as pessoas que compõem esses grupos e por que elas são mais suscetíveis aos desdobramentos fatais da doença? Sim, excelente a tua pergunta, sim. Quando a gente tem qualquer doença, né, é normal que o nosso corpo responda, assim, faça o que a gente chama de processo inflamatório. O que eu acho que é muito marcante em relação à COVID é que, de forma geral, as pessoas que estão acima do peso, com obesidade, com sobrepeso, em geral, elas não se enxergam como doentes, né? E exatamente por isso, talvez esse tenha sido um risco que ele foi negligenciado, ou as pessoas não entendiam como risco. Então, a gente tem, não tem a questão é não tem como saber quem está na fila para ter a doença grave, sempre vai ter exceção. Mas se a gente fosse pensar o que seria, digamos assim, as coisas que somando aumentariam o risco, seria mais homens após os 50 anos, pessoas com sobrepeso, obesidade, em especial pessoas com abdômen, assim, tipo, a barriguinha de cerveja, sabe? Sim. E aí, quando a gente para pensar, tem sentido, né? Porque quando a gente tem abdômen mais globoso, assim, a barriguinha de cerveja, ela empurra o peito para cima, assim, é mais difícil de expandir o pulmão. Além disso, a obesidade tem toda uma questão de ser pró-inflamatória, assim, de piorar essa resposta.
que é uma coisa que a gente vê, e o mesmo acontece com as doenças que têm esse padrão. Então, assim, diabetes, hipertensão, doença cardiovascular, que a gente já sabe que faz isso. Um jeito fácil de pensar é assim: quanto mais remédios uma pessoa precisa tomar, às vezes não é que ela toma, porque às vezes a gente precisa e não toma, né? Mas assim, quanto mais remédio tu deveria tomar todo dia, provavelmente vai aumentando os riscos. E o contrário também é verdadeiro, né? Aquele perfil, a pessoa magra, que faz atividade física, ativa, é a pessoa que vai ter maior chance de ter um quadro menos grave. Nada é 100%, mas se a gente pensar em termos de chance, é mais ou menos assim que daria para a gente separar maior e menor chance. Certo. E quais as formas mais comuns de contaminação da Covid? Ah, muito boa pergunta, né? Todo mundo viveu o tempo de dar banho no saco de arroz, né? E aquela coisa do contato. Uh, Como todos os vírus respiratórios, eu acho que sempre a dúvida inicial, e que é o mais difícil de identificar em termos científicos, é quanto tempo, se tu espirra, por exemplo, fica numa superfície, né? O que, com o passar do tempo, ficou mais claro é que a contaminação é pessoa a pessoa através da respiração ou de espirrar. Então, quando a gente para pensar nisso, o local e o momento de contaminação é duas pessoas próximas, e próximas a gente tem que entender menos de um braço de distância, assim, mais ou menos, sem máscara, por mais de 15 minutos. Então, é assim, saiu para fumar com um colega do trabalho, é risco, né? Porque as pessoas normalmente que estão fumando, fumam perto uma da outra, longe de todos, mas perto uma da outra. Sentou para tomar cafezinho, sentou para comer, né? E tem o risco. Então, se a gente pensa, por exemplo, num grande supermercado ou numa loja, quem vai fazer a compra não vai se contaminar da caixa do supermercado, do empacotador, né? Porque a gente não abraça, não toma cafezinho, não dá beijo naquela pessoa. Mas tu pode encontrar um amigo dentro do supermercado e fazer isso, né? E os trabalhadores entre eles também vão ter maior risco, porque tu começa a ver a pessoa todo dia, vai diminuindo assim aquele cuidado, né, que no início ele é maior, com o passar do tempo a gente vai relaxando. Não porque a gente é ruim, porque a gente é ser humano, né? Tudo que aos poucos a gente sem querer tende para aquela zona de maior conforto. Então hoje, se a gente parar para pensar o que é o risco é o estar perto de outra pessoa sem máscara, por isso normalmente a gente cita alimentação, né? Porque é um momento que com certeza tu vai tirar a máscara, porque a máscara diminui muito essa chance de contato. E normalmente, se tu tá fazendo mais de uma coisa junto, é pior, né? Então, se tu estiver tomando cafezinho e for olhar um papel com teu colega de trabalho, que daí tu assim, perdeu o foco completamente da prevenção porque está trabalhando, aí a gente potencializa o risco. Então, essas seriam as atividades que realmente geram maior chance de contaminação, em especial se o lugar estiver fechado. Então, para tentar diminuir, o que a gente faz é o contrário, né? Bota a máscara, aumenta a ventilação, se afasta das pessoas, que é o que está em todos os protocolos de cuidado. As variantes da doença, elas são preocupantes para os trabalhos de prevenção e de atendimento da Covid. E a senhora poderia falar um pouco sobre a variante Delta? Muito boa pergunta, sim. Quando a gente olha países como, por exemplo, Israel, né, que teve uma campanha de vacinação célere, rápida, eu brinco assim, criaram o passaporte vacinal, suspenderam o passaporte vacinal, tiraram máscara, voltaram com máscara, que viveram, acho que eles viveram tudo num tempo recorde, né? A gente enxerga o porquê que todas as ações para a Covid, elas tinham que considerar o planeta Terra, e quanto menos amplo é a abordagem, né? Quanto mais regionalizada, maior o risco. Aí eu vou explicar por quê, né?
Porque a estratégia, digamos assim, mais definitiva, obviamente que ela é a vacinação, mas a vacinação de todas as pessoas do planeta. Porque em qualquer lugar que a gente tiver uma concentração de vírus, uma transmissão alta o suficiente que façam novas variantes, e sempre que tiver transmissão vai ter variantes, tanto que, pensando na gripe, né, de tempo em tempo a gente tem uma variante nova, um pouquinho diferente, que foge da vacina, e tem uma nova epidemia. Quando a gente pensa nessas variantes, o vírus, ele vai sempre se modificando ao acaso. Isso acontece todo tempo, todo tempo. Para uma modificação dessas ficar no ambiente, ela tem que ter algum benefício, assim, é como se fosse a inteligência do vírus, né? E por uma questão de óbvio, as variantes que transmitem mais rápido, elas ficam mais, né? Elas transmitem mais rápido, então elas multiplicam mais, elas atingem mais pessoas e elas começam a dominar. A gente viu isso com a P1, né? E aí veio a Delta um pouquinho mais rápido. Esse lugar, às vezes, do mais rápido, também é o lugar que liga nas questões do que produz o anticorpo da vacina, e aí aumenta sempre o risco de que a gente, sem querer, por acaso, pela evolução do vírus, que se crie uma variante que tem um potencial de fugir da vacina muito grande. E se a gente considerar que isso é possível, digamos assim, hipoteticamente, é começar tudo de novo, né? É ter que reajustar a vacina, é ter que manter medidas. Então, a gente tem dois cuidados, né? Que é o tempo de vacinar as pessoas, que é o que está acontecendo, mas nesse tempo, reduzir ao máximo o vírus circulante para que tenha menos chance de surgir essa super cepa, assim, esse novo. A gente tem na Delta, mesmo aqui no estado, com esse aumento, talvez tenha alguma concorrência em relação a ela, a Gama, não tem como a gente saber claramente, mas de forma geral, a gente viu que em alguns países com a vacinação avançada, a presença dessa variante foi o suficiente para que se voltasse a colocar máscara, para que se pensasse em terceira dose, que daí difícil saber o que é da variante, o que é porque as primeiras pessoas vacinadas foram os idosos, que são mais suscetíveis, mais vulneráveis, mas a questão é assim, né, a pandemia está evoluindo, as coisas estão melhores, mas não dá para dar essa chance para o azar, que é liberar tanto que tem a chance de aumentar a quantidade de vírus, que na prática é muitas pessoas contaminadas. E dentro de uma perspectiva atual de retorno dos torcedores para os estádios de futebol, como a senhora recomendaria a um paciente seu, por exemplo, integrante do grupo de risco, sobre o comparecimento ou não ao estádio, mesmo que ele estivesse vacinado já? Excelente pergunta. Eu acho que a primeira coisa tinha que ser, vamos avaliar o risco-benefício, né? O quanto é importante ir nesse jogo? E essa resposta não cabe a ninguém além da própria pessoa, né? Quando teve a questão do Covas, eu pensei muitas vezes nisso, né? O que significa essa ida ao estádio? Quem somos nós para conseguir dar peso, valor para esse tipo de situação? Então, essa seria a primeira coisa. Quanto que isso é importante? É muito importante. Bom, então, se é muito importante e a pessoa tem alto risco, aí eu acho que vem um trabalho que é minucioso, mas que é excelente de esclarecimento, que é como que eu, que tenho alto risco, consigo ir num lugar que tem um risco médio alto, porque daí vai depender do número de pessoas, de interação, do tipo, se vem gente de fora, se não vem, mas como eu consigo entrar e sair desse lugar em segurança? Porque isso é possível, né? A gente consegue minimizar o risco de exposição, capacitando bem a pessoa e o paciente para se proteger, tanto em relação a tipo de máscara que vai usar, quanto se vai se alimentar ou não, né? Se vai tirar a máscara ou não, se vai ter contato com outras pessoas, se vai procurar via de acesso que tenha menos interação, né? Ou se vai estar num lugar que tem garantia que todas as pessoas também vão estar com máscara, que protege mais. Então, eu acho que a decisão ela é individual
e o que a pessoa precisa fazer é avaliar o risco do local e utilizar equipamentos e comportamentos que aumentem a segurança dela, que pode ser simplesmente, por exemplo, qualificar a máscara, usar uma máscara de filtração melhor, e garantir que a máscara está bem colocada, né? Saber colocar, que é uma coisa mais simples. Às vezes o difícil é tolerar a máscara por 3 horas, mas tolerar e avaliar o risco e o local que seria mais seguro, por exemplo, parar para tomar água. E isso são coisas muito fáceis de aprender, né? Tu explicar para alguém assim, dependendo do lugar, por exemplo, o futebol vai ser ao ar livre, então tu só te afasta de outra pessoa, ensina a pessoa a como tirar a máscara sem se contaminar, ela toma água, coloca a máscara e ela consegue ter aquele momento de uma atividade que é muito importante para ela, principalmente porque quando a gente pensa em saúde com esse passar do tempo, a gente tem que falar também de saúde mental, de grau de estresse, né, de às vezes um pingo de esperança de normalidade, assim, né, de para famílias que estão sofrendo, ou porque perderam alguém, ou porque estão desempregadas, ou porque realmente a vida de todo mundo virou de ponta cabeça. No estádio, com esse retorno dos torcedores, a gente vai ter alguns protocolos de segurança sanitária, por exemplo, distanciamento mínimo entre os presentes, número limitado de torcedores, por setor do estádio também, higienização pessoal, uso de máscaras, exigência de vacinação também. Esses protocolos eles são muito bem desenvolvidos pelo governo do estado e pelos organizadores dos jogos. Como profissional da saúde, como a senhora encara a importância desses protocolos? Olha, qual é a. Eu tenho, assim, eu pessoalmente tenho uma ideia de exatamente da resposta anterior, sabe? Que como é difícil a gente colocar valor ao que é essencial, ao que é importante na vida de alguém. Eu acho que a sociedade, por um mês, 2, 3, não sei o tempo, consegue dizer aquela coisa do essencial, né? Alimentação, saúde, mas tem um tempo que não dá mais para pesar a essencialidade, porque isso muda muito, né? E tem outros valores individuais presentes. Então, na realidade, o que eu acho que é importante para as pessoas, né? Elas entenderem o papel da vacina, no sentido de a vacina proteger ou diminuir muito o risco de alguém morrer. Então, a verdadeira proteção da vacina tem a ver com diminuir o risco de morte. De forma geral, ela também diminui tempo de sintoma, mas ela não impede que a pessoa se contamine. Isso é muito importante. Por quê? Porque para a pessoa que tem uma doença muito grave, tipo, tem um câncer, uma doença autoimune, que uma infecção pode ser muito, muito grave, né? Essa pessoa tem que ter um cuidado maior. Talvez ela precise usar a máscara, ou ela tem que botar na balança dela, pessoal, muito o quanto que vale o risco-benefício, né? Por outro lado, a pessoa jovem que não tem esse risco, ela tem que saber que ela pode ter um caso muito leve, mas ela pode contaminar o avô ou o pai que é doente. Então, a questão da consciência de entender o que está acontecendo e se preocupar com a sua saúde e com a dos outros é o que qualifica as pessoas para a tomada de decisão mais correta. A questão é que, assim, não existe atividade 100% segura, né? Existem atividades um pouquinho maior, mais risco e outra com menos. O que a gente faz quando pensa protocolos é tentar minimizar ao máximo o risco. Então, quando a gente sugere, por exemplo, que tenha um monitor lembrando as pessoas de colocar a máscara, e várias vezes eu escutei assim, mas por que não multa? Aí eu digo, multar muda o quê, né? O que a gente precisa é a pessoa que esqueceu tem que ser lembrada, porque nem sempre tu tirou a máscara e disse, eu não vou botar, eu não vou botar. Muitas vezes tu tira para tomar, tu esqueceu, né? E essa pessoa ela vai colocar e ela tá protegendo o outro mais do que ela mesma, e ok, é o que a gente precisa para a sociedade andar. Então, na realidade, quando a gente pensa em protocolos de saúde pública, a ideia é sempre minimizar risco
para o grupo, né? A gente sabe que não é 100%, nada é, então vai ter, mas se a gente, ao invés de ter 1.000 pessoas contaminadas, aí estou dando um número fictício, né? Mas poder ter 10, valeu. Então, tudo que a gente puder fazer para minimizar e, ao mesmo tempo, educar e esclarecer as pessoas para esse período de transição é válido. Até porque o tempo desse período que a gente vai precisar teste, vacina, identificar sintomático, é difícil de precisar, né? Porque basta uma variante para alongar mais uns meses. Então, quanto mais as pessoas estiverem apropriadas de como se proteger, mais certo tem a chance de dar. Sim. E a senhora bem deve saber que um elemento muito presente, assim, nos estádios de futebol ou qualquer outro esporte, enfim, é a emoção, né? A emoção acentuada, que de repente pode levar esse torcedor a uma certa perda de autocontrole e ao descumprimento desses protocolos. O time faz um gol, vai lá, tira a máscara, abraça o outro torcedor. Isso deveria preocupar o governo do estado? E o que a gente pode recomendar a esses torcedores em relação a essa autovigilância e ao controle das emoções? Puxa, difícil, né? É, todas as atividades em termos de comportamento humano que chegam, assim, a questão que beira quase uma crença, como é para quem tu torce, né? É uma coisa que não tem como explicar, né? É a coisa do afeto. Acho que vale para poucas situações na vida isso. Então a gente sabe que elas aumentam. Eu acho que a primeira percepção é uma de autoconhecimento, né? Eu sou a pessoa que eu sei que na hora empolgado eu sou o cara que vou tirar a máscara, vou levantar. Bom, então talvez valha a pena eu ir o meu grupo de pessoas de relacionamento, que são as pessoas com quem eu me relaciono, porque daí se eu me abraçar em alguém, pelo menos vai ser no meu filho, no meu melhor amigo, que é uma pessoa que eu já almoço todo dia e que eu tenho relação, não vai ser num estranho, o que, ok. E aí, digamos assim, a saída mais fácil para isso é separar as pessoas em grupos, para garantir que os grupos caminhem entre si, né? Porque não tem como colocar no mínimo, assim, né? Da mesma forma, eu acho que parte disso é a pessoa ir para lá e uma coisa que tem que ficar claro, e eu acho que ela é muito, muito principalmente para os clubes, assim, é que o estádio se torne um lugar seguro e a garantia de que mais seguro significa que tu não tenha uma grande partida em seguida internações, é o que permite a manutenção dos jogos, né? Então, a partir do momento que se consegue identificar um monte de surto, vai ter que ter ação em relação a isso. Então, quanto mais dá certo a estratégia, mais fácil de continuar até que se passe para o processo natural de diminuindo restrições e cuidados. Mas individualmente eu acho que o torcedor que sabe assim, bah, eu gosto de gritar, eu não sei se eu vou me controlar tanto, talvez a alternativa seja tentar se afastar, então, digamos assim, do número maior de pessoas, é o grupo mais separado dentro do possível, né? Sim. E até porque a ideia, eu acho que um pouco de comemoração tem que ter, né? Eu imagino que o tempo que as pessoas não vão num jogo, eu acho que vai ser difícil que não tenha grito, por exemplo, que é algo que transmite mais, né? Um potencial transmissor. E talvez alguém lembrando assim, tá, comemorou agora a máscara, talvez lembrando que esse pedido é uma lembrança, não é uma punição, dê para todo mundo olhar, dar um ok, assim, sem gerar nada de violência ou de excessos. Sim, tomara. A senhora poderia nos dar uma explicação sobre a vacinação? Como ela funciona de fato, assim, no organismo humano? Qual é a eficácia? E existe muita diferença entre um tipo de vacina e o outro? Excelente a pergunta. Várias vezes já me perguntaram assim, tá, mas qual é a melhor vacina? Aí eu sempre digo, a que tá no braço, né? Essa é a melhor vacina. A gente está num momento que não importa se 70, 50, porque qualquer imunização é mais do que não estar imunizado.
E nesse momento que a gente tem visto que estão internando pessoas que não foram vacinadas, e das que foram são sempre pessoas com condições de saúde muito mais graves, e por isso a terceira dose, não é um momento ainda de escolher vacina. E isso é tão verdadeiro que eu acho que se tivesse no privado, eu daria a mesma recomendação, é dizer, vai na farmácia e compra a primeira que tiver, a mais barata, porque talvez não seja o momento de escolher. Com o passar do tempo, inclusive que a gente tenha mais estudo, talvez aos poucos vai ser mais fácil da gente dizer assim, para tal situação, para o idoso, é melhor tal plataforma de vacina, que são tipos específicos, né? O grande papel da vacina é que ele cria a identificação do inimigo, assim, digamos, né? É aquilo que eu falei, a gente sempre responde por padrões. Quando a gente tem contato com a vacina, dá tempo de todo o corpo se preparar para se defender sem estar com o vilão entrando de verdade. Quando tem um novo ataque, é como se ele já tivesse criado proteção, né? Já criou uma grade, já criou a cerca elétrica, e aí a chance de vencer do sistema imune fica um pouco maior. Não quer dizer que a pessoa não vai se contaminar, não quer dizer que a pessoa não vai transmitir, mas diminui muito o potencial de ter um caso mais grave. E a gente tendo muitas pessoas que não vão ficar transmitindo por 20 dias, por 10 dias, né? Então, a pessoa que antes, se pegasse Covid, transmitia 10 dias. Agora, se ela pega Covid, ela já pega menos. Aí, se ela pegar, ela transmite por 2, com o passar do tempo, a gente vai ter menos vírus circulante, que é o que a gente quer. Só que isso é um processo, né? O tempo das pessoas estarem vacinadas, é o tempo de diminuir essa concentração de vírus no mundo. E por isso que as pessoas vacinadas têm que continuar andando de máscara e mantendo cuidado, né? Porque é 2 dias, mas não é zero. Então, se a gente puder minimizar ao máximo a colocação de vírus no mundo, assim, que a máscara tenta fazer, é sempre válido. Sim, claro. E existem alguns segmentos da sociedade brasileira que ainda são muito resistentes à vacinação. De fato, a vacina pode apresentar algum risco para o paciente? E existe algum precedente nesse sentido? Muito boa pergunta. Quando a gente vê o histórico de vacina, né, as vacinas são cercadas de mitos, para o bem e para o mal. Eu acho que o mito do bem, que é um mito ruim, é que a pessoa vacinada não fica doente. Isso passa uma ideia muito ruim, né? Inclusive, para a Covid, eu acho que a gente, profissionais de saúde, está colhendo um pouco essa ideia que se criou da vacina 100%, né? Nada é 100%, nenhum tratamento, nenhuma vacina. Então, a maioria das vacinas, ela protege casos graves, o que é o suficiente na maioria das vezes, que daí na questão da pandemia tem isso de transmitir. Da mesma forma, por mais raro que seja, sempre vai ter evento adverso, né? Então, eventos adversos pós-vacinais, eles são muito raros, mas se tu vacina de uma vez só 1 milhão de pessoas, eles vão aparecer, né? Porque eles são raros, são 1 em 1 milhão, mas eles existem. Então, existe, assim como a gente não sabe se vai ter Covid grave ou não, é muito difícil saber se aquela pessoa ali está na lista de quem vai fazer um evento adverso. Claro, vai ter situações que a gente sabe, aquelas questões de alergias específicas, de pessoas que têm problemas de imunidade, que têm algumas questões de câncer específico, que daí se discute com o seu médico em especial. Mas se a gente colocar na balança o risco de ter a doença grave versus o risco de ter um evento, é incomparável, né? O risco de ter um evento, ele nem se aproxima da chance de ter um Covid grave. Então, essa é uma questão que eu acho que, até para não abrir brecha para as grandes fake news dos movimentos anti-vacinas, vacina não é 100%, isso não transforma ela em ruim, só transforma ela em um imunobiológico
que tem o seu papel de diminuir gravidade de doença e que isso já está excelente, né? Não dá nem para a gente reclamar. Por outro lado, em relação à vacina, e não sei se a vacina, talvez há várias coisas na vida dos seres humanos, tem muitas coisas que são oportunísticas, né? O que me movimenta a sair daqui da minha sala e ir até um lugar, ficar numa fila X tempo para pegar e ganhar um pique que dói, como diz a minha filha. Por que alguém toma um pique que dói? Então a gente tem que parar para pensar. Nem todas as pessoas que não receberam a vacina são anti-vacina, sabe? Muitas vezes as pessoas estão assim, tá lá, eu posso ir amanhã, hoje não foi um dia bom, hoje eu tenho que trabalhar, eu consegui um bico, e aí tem N motivos. Então, tem essas pessoas que eu brinco, que é a pessoa que se tu parar e disser, vamos fazer vacina agora? Ela diz, vamos, né? E que às vezes o sistema não consegue chegar bem nela, por horário, pela fila, porque a fila está no sol ou porque está chovendo. E aí tem pessoas que não, que daí é uma questão de ideologia, que elas têm crença que a vacina pode ter um chip, que estão fazendo esterilização em massa, que causa doença. Essas pessoas, eu acho que é uma questão de esclarecimento e convencimento, e que não vai ser nós duas conversando, né? Porque essa pessoa ela vai ter que trocar ideia com pessoas que ela confia, né? Ela vai ter que olhar situações em outros lugares do mundo, até que ela se sinta confortável de receber a vacina, porque não adianta pegar as pessoas à força, independente do que diz a legislação, que não permite, não adianta, porque, na realidade, o ato de vacinar, que é um bem para todo mundo, a gente precisa que seja uma escolha como sociedade, né? Porque significa que a nossa sociedade está escolhendo essa forma de prevenção, inclusive para a gente considerar todas as outras vacinas de crianças agora, por exemplo, que em algum tempo no passado era assim, nem se pensava em ter uma criança com a carteirinha não completa, né? Deus o livre, as mães ficavam, imagina, esqueci uma vacina. Hoje em dia não se tem mais aquele constrangimento, né? Do tipo, esqueci a vacina, ok. Então, assim, essa mudança, essa coisa de adesão da vacina é como a dificuldade de tomar um remédio, passa por uma conscientização, por uma mudança de comportamento, às vezes por facilidade de acesso, às vezes por medo de agulha, que é muito mais do que só ideológico. Então, acho que a primeira parte é profissionais de saúde de qualquer tipo, né, chegar e dizer, ou pessoas públicas, chegar e aquilo do me vacinei, que eu vi muita gente criticando, mas eu pensava, não, acho bom as pessoas postarem que se vacinaram, porque já é uma propaganda indireta, né, de segurança, e ao mesmo tempo as pessoas que têm dúvida, que elas tenham liberdade para inclusive dizer as suas dúvidas, dizer as suas crenças, para que se possa aos poucos construir o que existe de verdade naquela crença ali e se tem alguma forma da gente aumentar a segurança da pessoa para receber a vacina, né? Então, e isso tem que ser individual, assim. Então, eu acho que é um processo da sociedade como um todo de formiguinha, sabe? Que a gente vai construindo. Primeiro pegar quem simplesmente não foi porque foi deixando para depois, por oportunidade, até a gente chegar nessas pessoas que realmente têm uma decisão de não querer, para trocar ideia e ver se é possível que dessa troca de ideia se construa uma nova opinião conjunta, né, inclusive sobre a prática da vacinação. É possível que pacientes que já sofreram com a Covid-19 e superaram a doença tenham risco de reinfecção e até eles precisam de vacinação? Muito boa a tua pergunta, né? Eu acho que a terceira dose da vacina, talvez ela seja a grande resposta. A reinfecção da Covid já é clara, então a gente sabe que as pessoas podem ter Covid mais de uma vez, isso é claro para todo mundo da comunidade científica. O que a gente não tem claro é se essa segunda vez ela é mais ou menos grave, se existe algo que vá garantir, assim, se a primeira foi grave, a segunda vai ser menos, né?
essa é a lógica, né? A princípio, uma pessoa que teve um quadro mais grave, teoricamente, ela criou mais defesa, né? Mas teoria, não se tem certeza em relação a isso. Da mesma forma, como tem chance de reinfecção, essas pessoas têm que ser vacinadas, é como se fosse uma lembrança para manter o sistema imune mais ativo e mais efetivo em relação à resposta, independente do grau de gravidade do quadro clínico de Covid que a pessoa fez. Então, a vacinação é recomendada para todas as pessoas, desde que não haja uma contraindicação clara do médico, sei lá, alguma doença imunológica que o médico diz, não, olha, a exposição à vacina na tua condição de saúde pode causar um risco maior. E, de forma geral, não tem doença bem clara disso. Às vezes é momento, né? Ah, tu tá fazendo um ciclo de quimio, então vamos esperar, ou vamos fazer antes, vamos fazer depois. Mas, assim, que contraindique, não. Então, dá para ter Covid mais de uma vez, né? A vacina é para todos, quem teve e quem não teve. Já tem terceira dose para grupos bem definidos, claros, na literatura de saúde internacional, que talvez a gente não sabe é o que vai ser a longo tempo, né? Se vai ser anual, se vai ter, se não vai ter. Isso ainda é a incógnita. E quanto tempo depois da cura da Covid-19 é recomendável que se faça a vacina? Então, depois que uma pessoa teve Covid, o ideal é que ela espere 15 dias para fazer a vacina, principalmente se for esses casos leves, assim, casos mais graves, que a pessoa internou, sempre vale conversar com o médico que acompanhou a internação, que talvez consiga dar um parecer. A ideia é que quando a gente receba a vacina, o sistema imune esteja, digamos assim, pelo menos ok para responder, né? Então, se ele recém recebeu assim o estímulo do vírus, era como se tu deu o segundo soco na pessoa caída, sabe? Então, espera levantar para entender o que está acontecendo. Então, 15 dias para um quadro de Covid normal é o que a gente orienta. Mesmo entre uma dose e a outra, por exemplo. Isso, né? Então, tipo, tomou a primeira dose lá e estava 20 e poucos dias, teve Covid. Aí conta 15 dias, se já está no tempo da segunda dose, daí pode tomar. Certo. E sobre imunidade de rebanho, a senhora poderia explicar como ocorre? Aqui no Rio Grande do Sul a gente está muito longe dessa realidade e a nível nacional. Ah, interessante. Tem uma coisa que acho que vale a gente explicar, né? Tem um número que a gente não sabe qual é, que teoricamente a gente tem tantas pessoas imunizadas com mínimo risco de se contaminar ou com baixo risco e que vão fazer quadros tão curtos que diminui muito a chance de que de uma hora para outra tenha um grande número de pessoas internadas, né? Esse número, o X% para isso, a gente não sabe, né? Se fala muito dos 70%, porque são dados que vêm de outras doenças, né? Então, eu brinco assim, é mais ou menos, né? E sempre com o cenário do outro vírus. Então, uma variante pode mudar esse número, né? Porque pode pegar uma vacina de 90 e talvez baixar um pouquinho a eficácia, aquela pessoa que ficava 2 dias sintomática fica 4 e a gente perde esse equilíbrio. Então, é muito difícil separar o que significa uma população que tem imunidade o suficiente para se garantir que não vai ter, de uma hora para outra, um aumento abrupto de casos, né, de quanto que é isso, e como tem várias plataformas de vacina, o quebra-cabeça ainda fica mais delicado, né, porque daí a gente vê países, Israel, que tinha uma plataforma só de vacina, dá para a gente usar como referência. Aí vem sempre a pergunta, mas será que a realidade de lá, com a vacina específica, 2 doses, é, é factível dizer que ela é semelhante à do Brasil, que a gente usou 3 tipos, 4? Então, esse número mágico que se vê falar ainda, a gente trabalha com ele, eu acho assim, é para ter um norte,
né? Mas ele não é uma certeza absoluta. Normalmente as pessoas falam em torno de 70%, né? O que a gente vê com certeza aqui no estado é que estamos num momento que diminuiu muito o número de internação de casos graves, que só está internando pessoas não vacinadas. Quanto mais isso se estabelece, mais segurança se tem para favorecer atividades de aglomeração. Agora, poder chegar e dizer assim, quando tiver 80%, vai vida normal, máscara para cima, é tão verdade que é arriscado que os Estados Unidos voltou atrás, que Israel voltou atrás, né? Eu brinco assim, entendo a ansiedade das pessoas de querer um novo normal, né? Que é como se fala, mas para um monte de gente que perdeu, nunca vai ter novo normal, né? O que vai ter é o seguir. Então, eu acho muito difícil esse dia do corte. Eu acho que a gente não vai ter um dia, a gente vai ter uma fase e que talvez a gente esteja nela. E é exatamente a hora que a gente precisa de todo mundo junto para que seja realmente uma fase de transição e que não seja um recomeçar a parte chata de novo. Então, com certeza a gente está nessa fase, né? As pessoas estão sendo imunizadas, estão conseguindo voltar a atividades, está se abrindo coisas e não tem um aumento expressivo de casos, o que nos permite olhar e dizer estamos nessa bem nesse momento. Só que é um momento delicado no sentido de que se todas as pessoas ao mesmo tempo resolverem jogar a máscara para cima, talvez o que hoje é uma coisa, em uma semana seja outra completamente diferente. Então, é um momento, talvez, de que tu tá vendo a linha de chegada e que é a hora que tu tem que dar a última, pegar o ar e dar o último gás, e não o contrário, sabe? Não desistir porque está vendo a linha de chegada. Então, usar bem isso, assim, já que eu estou vendo o fim, eu vou tentar o último fôlego, ou mais um fôlego, pelo menos. Bem interessante essa analogia da linha de chegada. Doutora, então um recado final para o nosso torcedor que está reingressando aos estádios agora, nesse cenário que mais tênue da pandemia, mas ainda assim com ela presente, com o vírus presente. Olha, se eu tivesse que dar um recado, seria assim, né? A gente, de todas as coisas, o pior que viveu, sem dúvida nenhuma, é o sofrimento psíquico e mental, né? Então, a gente tem pessoas que sofreram ou porque aumentaram a sobrecarga de trabalho, outras porque perderam emprego, outras porque perderam pessoas de forma, às vezes, que não dá nem tempo de pensar, e que isso gerou um sofrimento para todo mundo, né? As crianças se reinventaram, os adultos se reinventaram, a sociedade se reinventou. E a possibilidade de ir para um estádio e de viver algo que tipicamente, né, para o brasileiro, para o gaúcho aqui, que tem esse amor tão grande ao futebol, eu acho que é a injeção de ânimo da saúde mental. Então, que a gente consiga usar também esse momento de vida como saúde, né, no sentido de para a sua saúde e entendendo aquilo que talvez a gente diga sempre para os filhos, assim, né? A gente consegue fazer tudo o que a gente quiser se a gente tiver bom senso e souber equilibrar risco e benefício. Então, individualmente, as pessoas têm que conseguir fazer essas escolhas, se proteger de forma adequada e usar mais a máscara, a vacina, de forma empática, né? A, a gente precisa usar a máscara para proteger o outro, a gente precisa se vacinar para proteger o outro, porque de todos os seres desse planeta, talvez o ser humano esteja entre os mais frágeis. A gente só ganha essas batalhas contra algo tão pequenininho que é um vírus junto. E esse é o grande recado, né? Sozinho a gente é fraco. Então a gente precisa nesse momento parar, ter mais empatia no sentido, se a gente realmente quer fazer coisas coletivas e quer voltar a ter momentos de vida social de forma mais segura, que basicamente é tentar usar a máscara o mais correto possível, fazer a vacina e se tiver dúvida, se tiver qualquer sintoma, se acordar indisposto, assim, sabe? Eu digo assim, se sonhou que teve um resfriado, na dúvida, faz um teste ou fique em casa,
para que a gente não tenha aí umas rinite que a gente descobre depois que é Covid e que contamine muitas vezes pessoas que a gente ama muito e que não dá nem tempo de se despedir. Então, assim, é uma fase que a gente está vivendo, a gente está vendo a linha de chegada, só não dá para desistir agora, porque se todo mundo resolver desistir junto, talvez os poucos que vão continuar não conseguem ganhar a batalha para o grupo, né? Então a gente precisa de todo mundo junto e é possível, assim, o grande movimento do governo do estado é um pouco isso, né, de dividir, de tentar protocolos que tornem o ambiente seguro e que possa fazer a gente ir retomando e seguindo a vida, não num novo normal, mas com cicatrizando as feridas do que a gente viveu. Com certeza. Doutora, o juizado torcedor, então, quer lhe cumprimentar pela excelência na sua gestão no enfrentamento da doença, desde o ano passado, no Comitê de Crise, e também lhe agradecer pela sua colaboração com a comunidade esportiva gaúcha aqui no programa hoje, com tantas informações de qualidade. Certamente foram muito proveitosas e muito boas para o nosso telespectador. Obrigada, eu estou à disposição. Espero que essa retomada dê alegria para muitas e muitas pessoas e seja realmente um grande tratamento de saúde mental. É verdade. Chegamos então ao fim de mais um bate-papo do torcedor. Muito obrigada pela sua audiência. Não esqueçam de deixar o like no vídeo e de se inscrever no canal. Até a próxima. Tchau!